graduação de Psicologia pelo UFPB. Eu sou parda, tenho um cabelo cacheado castanho, meus olhos também são castanhos, e estou usando uma blusa branca com alguns detalhes pretos. Eu serei a monitora, juntamente com a Charlotte, na atividade de hoje, essa mesa redonda, Psicologia Escolar Online, possibilidades e entraves, e desejo que aproveitem a cada momento, e estou passando a fala para a Charlotte agora. Oi, pessoal. Boa tarde. Estou aqui me dividindo para aceitar o pessoal, mas vamos lá. Meu nome é Charlotte, Charlotte Pessberg, sou aluna graduanda, né, do curso de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba, e sou uma mulher branca com os cabelos castanhos claros e olhos castanhos, e também uso óculos de grau. Estou vestindo uma blusa com alguns detalhes, uma blusa branca com alguns detalhes azul. Juntamente com Rita, eu estarei aqui auxiliando na nossa mesa redonda. E já aproveitando o espaço, quero agradecer, né, a participação aqui dos proponentes também e dos participantes, e dizer que me coloco à disposição para qualquer ajuda, se for necessário. Passo novamente a palavra para a Rita. Então, gente, antes de dar alguns avisos, eu gostaria de reiterar o nosso agradecimento a todos aqui presentes e, de uma forma especial, aos participantes da mesa que, de forma tão solícita, vieram aqui hoje compartilhar o conhecimento deles conosco. Temos o prazer de receber a doutora em Psicologia Cognitiva pela Universidade de Pernambuco, Nádia Maria Vieira da Silva, que também é docente pela escola. Ai, meu Deus, desculpa, fiquei nervosa. Também é docente pela Universidade Federal de Alagoas, por favor, me corrijam se eu estiver errada. Também atua como membro do GT de Psicologia Escolar, na ANPEP, e também é líder de um grupo de pesquisa CNPq, que busca estudar sobre o desenvolvimento humano e também sobre a psicologia, sobre os processos educacionais. Bom, também temos o prazer de receber a doutora em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, Angelina Nunes Vasconcelos, também docente pela Universidade Federal de Alagoas, de maneira associada no curso de graduação e também no curso de pós-graduação. Também pesquisadora, buscando estudar temas como aquisição da linguagem, processos cognitivos, e também a própria psicologia escolar educacional. E, por fim, porém não menos importante, temos o prazer de receber o docente Lucas de Souza, da Universidade da Bahia, mestrando em Psicologia pela Universidade de Alagoas e também especialista em Psicologia Escolar e Educacional pela Universidade Federal de Pernambuco. É isso, muito obrigada pela presença de vocês e acredito que vai ser um ótimo momento para aprendermos cada vez mais, especialmente nesse momento tão atípico da educação brasileira. Muito obrigada. Dito isso, eu gostaria de dar alguns avisos, por favor. Primeiramente, sobre as normas de segurança. Como o professor Henrique comentou, por questões de segurança, pedimos que não compartilhem o link da chamada com terceiros. E se por acaso existir alguma invasão, não se preocupem. Eu e Charlotte vamos encerrar essa chamada e vamos enviar um outro link dentro de 5 minutos pelo Sig Eventos e também receberão pelo e-mail. Outro aviso importante é em relação à frequência. A frequência será enviada pelo chat, e desculpa, Lucas, pelo erro. A frequência será enviada pelo chat e pedimos que fiquem atentos, porque o registro da frequência é que vai valer para o recebimento do certificado posteriormente ao evento. Por fim, queremos dizer que, por conta do nosso tempo limitado, pedimos aos proponentes que, quando as suas falas não se alonguem muito, a mais de 20 minutos. Eu e Charlotte estaremos marcando o tempo, e quando vai faltando uns 5 minutos por aí, nós vamos dar um toque a vocês, pedindo que inicie a finalização da fala, para dar a oportunidade também de existir a discussão, o debate e esse engrandecimento de conhecimento. Pedimos às pessoas que desejam participar da discussão posteriormente à fala dos proponentes que não alonguem suas falas acima de 2 minutos, para dar a oportunidade das pessoas falarem e também aos próprios proponentes conseguirem formar suas respostas e assim por diante. E, antes de começarmos, eu gostaria de dizer seja bem-vinda, professora Fabíola, que vai aqui nos prestigiar,
e passo a fala para a senhora. Boa tarde. Eu estou fazendo essa passagem pelas salas, mas eu vou ficar aqui, certo? Hoje eu vou ficar aqui, porque eu preciso conhecer, eu quero conhecer um pouco do trabalho das minhas colegas, então eu vou ficar aqui hoje à tarde, mas de antemão gostaria de agradecer a todas e todos pela presença de vocês nesse encontro que nos honra, né, e que traz pluralidade teórica, metodológica, temática, né, com proposituras atuais, contemporâneas, então ganha substantivamente o nosso evento, né, com cada participação de cada universidade, de cada proposta que vocês apresentam. Então, em nome da comissão, eu agradeço de antemão e desejo a vocês uma tarde, um segundo turno de tarde de trabalho excelente, né, fértil e de muitas proposituras. Agora eu fico quietinha aqui. Rita, para quem é a palavra agora? Alô, Rita. Olá, pode ficar à vontade, a palavra agora é de vocês. Ok. Renovar o boa tarde, eu já fiz um boa tarde aqui, mas com poucas pessoas, e agora, visto que a gente inicia esta mesa, então eu renovo o boa tarde aí para todo mundo, para todos e para todas. Falar da minha... como eu posso, do meu prazer e pela presença dos dois professores com os quais eu já fiz elogios na ausência de vocês, então agora, quer dizer, para o Henrique eu já fiz, agora eu vou fazer novamente na presença da Fabiola. Fabiola, especialmente para você, porque eu comentava no início, ainda quando estávamos só 3 pessoas, a Charlotte, a Rita e eu, do quanto que eu admiro vocês assim pela iniciativa dessa organização, assim como eu falava para o Henrique, tudo leva para que a gente fique quietos ou esperando, né? Mas ainda assim, como vocês compreendem da necessidade de que a gente tenha esses espaços para conversar, todos nós estamos trabalhando, e agora muito mais, todo mundo sabe disso, né? Nós estamos enlouquecidos com o trabalho, esse ensino remoto parece que invadiu a nossa casa, invadiu a nossa vida pessoal, enfim. Então, realmente estamos trabalhando muito, mais que nunca, a gente precisa desses espaços para conversar, para partilhar, para se encontrar, né? E se nós estamos aqui hoje é porque vocês, e eu falo vocês especialmente, porque são os que eu conheço também, a Mônica, você, Fabiola, o Henrique, enfim, não abriram mão, enfrentaram, eu imagino, assim, tantas questões, tantos pormenores para poder concretizar, né? Isso para nós, porque de repente todo mundo experimenta isso e termina, todos nós usufruímos do produto. E aí também renovar e dizer, olha, realmente eu preferia estar aí nas salas da UFPB, né? Nos corredores, nos espaços, olhando para as árvores, que para mim é muito especial olhar para as árvores que vocês têm. Realmente eu preferia dessa forma, mas, enfim, estou aqui aprendendo, como é que é a palavra? Resiliente. Acho que isso também se aplica à situação. E também, Angelina, eu não falei para você antes, mas a Fabiola já sinalizou positivo da vontade de fazer aquela nossa mesa no colóquio lá da UNB, que é um assunto para depois. Mas ela já sinalizou, nós já contatei, enfim, e depois conversamos melhor. Bom, não irei mais me alongar, eu vou direto ao propósito de hoje. Eu vou aqui apresentar o que eu preparei, tá? E vocês sabem, quando a gente começa a apresentar, não vê mais vocês, e
é preciso que me digam, e não se assustem, como eu estou fazendo com frequência em sala de aula, se eu ficar perguntando, eu caí, porque às vezes, assim, eu vou falando, e de repente eu penso que já aconteceram várias vezes, né, de estar em aula e de repente você cai, e quando volta, a professora faz 15 minutos que você estava falando sozinha lá. Então, não se assustem, porque eu estou fazendo isso com frequência. Bom, então, sejam todos bem-vindos, e todos e todas, e muito obrigado a esses que estão, vocês presentes. Vamos dar início à mesa, finalmente, para que a gente tenha tempo suficiente para conversar. Deixa eu ver aqui o arquivo que eu preparei. Bom, vocês acompanham aí o meu arquivo? Sim, Nádia, dá para ver, viu? Tá, muito obrigada. Bom, então, esta é a nossa mesa, né? Psicologia escolar online, possibilidades e entraves. As monitoras gentilmente já nos apresentou, né? Eu sou Nádia, e tem a professora Angelina Nunes também, que é daqui da UFAL, e o Lucas, psicólogo e professor em Recife, Lucas Lopes. Uma justificativa para esta mesa é exatamente, acho que todos nós vivemos, acho que muitos de vocês presentes, o desafio, né, que a pandemia trouxe para que a gente continuasse trabalhando, né? Trabalhando o ensino remoto, e, enfim, todos fazendo isso, no meu caso, mas talvez outros não, mas no meu caso, iniciando essa forma de trabalho, né? Eu realmente não tinha nenhuma intimidade com essas atividades, né, virtuais, enfim, e a justificativa, e depois de ao passado aí, já no caso da universidade, acho que nós temos já 3 semestres, né, com o trabalho, de repente trabalhamos, né, descobrimos, inventamos, não sei, ou reinventamos, como é uma palavra muito usada. Apesar de todo o desafio, nós colocamos a mão na massa. Então, essa é a justificativa, né, para esta mesa. Então, vamos abrir um espaço, né, neste evento, nesse segundo encontro de psicologia escolar educacional da Paraíba. Vamos abrir um espaço onde a gente possa falar de como foi esse nosso trabalho, como nós fizemos esse trabalho, e ouvir, né, na hora da conversa, assim, trocar com os presentes, que devem também ter aí as suas... o produto, né, de terem enfrentado este desafio. Então, a professora, a ideia de que essa mesa a gente dividiu da seguinte forma: eu falarei uma parte da pesquisa e da extensão, né, que eu trabalhei com psicologia escolar neste formato virtual. Desculpa-me aqui, eu passei involuntariamente. A professora Angelina vai falar do ensino, mais especificamente, estou tocando involuntariamente aqui, ou eu não programei mal. Mais especificamente do estágio, e o Lucas, o professor Lucas, ele vai falar de uma experiência em psicologia, um relato de experiência técnica lá numa escola do Recife. Bom, então eu vou
a ideia é que eu vou falar primeiro da pesquisa e depois eu passo a fala para os meus colegas, para não ficar com a palavra o tempo inteiro, e depois eu vou tentar retomar para falar da extensão, conforme a gente administra esse tempo aí da melhor forma possível. Então, a ideia aqui é falar da pesquisa, e eu já partilho com vocês que o meu propósito é destacar exatamente o fato de como a gente fez, assim, como foi esta atividade no seu desfecho, no seu desenrolar, dentro desses recursos virtuais, quer dizer, dentro principalmente da plataforma Google Meet, né? Então, uma pesquisa é sempre complexa e eu posso desprestigiar a atenção para alguns aspectos, porque eu estou com foco na questão dos recursos, da atividade de pesquisa, mas usando os recursos virtuais. Foi assim que eu fiz o meu recorte. Então, a pesquisa teve o nome Desenhando os Próximos Passos, né, que é uma perspectiva de orientação profissional para estudantes da rede pública. Então, o que a gente problematiza nessa pesquisa é que a psicometria ela limita este papel ativo do estudante na tomada de decisão, né, para uma carreira profissional, na medida em que aponta, né, já soluções, aponta caminhos, enfim, tira esse papel ativo, né? Então, o que a gente pensa é que o foco na orientação profissional deve ser contemplar esse papel ativo do estudante. Então, nós partimos da ideia de que, para que esse papel ativo possa ser contemplado, é necessário se trabalhar com um enfoque da historicidade. E aqui vocês já vão entendendo o panorama, né, dessa pesquisa. Ela se volta para abordar, né, se aproximar dessa experiência de historicidade do estudante como caminho ou como proposta de serviço, de trabalho, com essa finalidade de orientação profissional. O que a gente ancora essa ideia, esse enfoque, né, essa abordagem na historicidade, né, nessa discussão que a professora Rosete Ferreira faz sobre rede de significação, né, ou rede SIG, que resgata aí, que em princípio é uma abordagem aplicada ao estudo do desenvolvimento infantil, né? Essa abordagem ela foi aplicada ao estudo do desenvolvimento infantil, e a gente traz aí a parte nossa, né, do novo enfoque, enfim, é trazer esta abordagem para o âmbito da orientação profissional. Os objetivos da pesquisa foi investigar nas narrativas escritas de estudantes sobre experiência de transição do ensino médio para o ensino superior, e também explorar uma perspectiva teórico-metodológica para orientação profissional. Por que a gente, vou voltar só um pouquinho, por que a gente fala aqui de narrativa, né? Eu vou só voltar. O enfoque investigar nas narrativas é porque dentro também dessa perspectiva, dessa afiliação teórica, a gente traz a discussão sobre desenvolvimento humano ancorado aí no que da perspectiva sócio-histórica da psicologia, né? Que vem a história, é bem visto também, mas
essa história ela é abordada a partir de usos de linguagem, né? E por isso que a gente traz esse locus, né, essa atividade narrativa como um material, enfim, para que a gente faça a nossa análise, a nossa investigação, né, dessa experiência de transição, né, onde a gente está focalizando aí a orientação profissional, né? Essa transição ensino médio, ensino superior, né? Então, é nesse locus que o aluno experimenta esse conflito, né, sobre a decisão de uma carreira profissional. Então, assim, participaram. Então, o que a gente vai destacar mais, olha, isso tudo foi feito lá dentro do Google Meet. Essa é a questão aqui desta mesa. Então, a gente conseguiu reunir para fazer junto no Google Meet aí 65 estudantes, né, de uma escola pública de Maceió, e aí um professor de português disponibilizou o horário dele para a gente, e a gente tinha essas reuniões semanais com esses estudantes. Claro que não foi isso 65 ao todo, mas aí dividido em 2 turmas, com várias equipes aí trabalhando como facilitadores das oficinas. Então, nós fizemos 5 oficinas, né? É bom que se diga que essa pesquisa ela foi pensada não para o ambiente virtual. Então, a gente teve um momento de adaptar essa pesquisa para o formato virtual. Então, como essas oficinas, a primeira oficina a gente deu o nome aí, a história da minha vida escolar, né? Porque se vocês lembram lá, a gente está dizendo que a orientação profissional tem que pensar no papel ativo, e pensar no papel ativo é trazer essa experiência de historicidade. Então, a gente começa a oficina aí apresentando esse curta, né, para os estudantes, e aí teve toda como chama, umas estratégias de como é que eles iam assistir esse filme, tinha que disponibilizar um link, e eles tinham tempo para ficar assistindo nesse link, depois se combinava, porque eles precisavam retornar à sala, né, principal, porque depois de assistir a gente teria que conversar com eles, né? Então, esses foram os passos. Então, assistiram a este curta, né, que chama Nunca Me Sonharam, que, na verdade, é um pequeno... foi só um recorte, né, para não ficar tanto tempo, mas que falava aí exatamente de estudantes do ensino médio, nesses conflitos, tanto para a decisão, tanto no receio para o mercado de trabalho, toda essa experiência de conflito e instabilidade dessa transição, né? Então, depois que eles assistiam, eles voltavam para a sala principal do Google Meet com o link, e a gente tinha essa roda de conversa, né? Porque, assim, ainda aqui, na verdade, sim, porque quando eles voltavam para a roda de conversa, aí a gente tinha aí instruía eles para escrever uma narrativa, né? Uma narrativa e também instruía que nessa narrativa, quer dizer, uma narrativa sobre a vida escolar dele, mas nessa narrativa eles tentasse olhar uma ideia de passado, uma ideia de presente e uma ideia de futuro. Então, aí também a gente dava um tempo para eles escreverem e depois pedia que eles enviassem essas narrativas por e-mail, né? Olha, toda essa estratégia para trabalhar online. E muitos desses estudantes sequer estavam no computador, estavam no celular, e aí a gente combinava para que eles, se não pudessem digitar, porque não estava no computador, fotografasse o texto, escrevesse, né, com manuscrito mesmo, com mãos, fotografasse, enviasse. E depois que eles escreviam, aí, muitas vezes a gente ainda não tinha essa narrativa, mas aí a gente abria a roda de conversa para
que pudesse falar do que eles haviam escrito, né? Então, muitos enviavam logo e outros só enviavam depois a foto. Então, mas foi dessa forma que a gente trabalhou para conseguir investigar a partir dessas narrativas. Então, na oficina 2, aí a gente teve esse foco, né? Eles escreveram essa narrativa lá na oficina 1, e na oficina 2 a gente chamou aqui de do passado para o presente, né? Então, o que ela consistia, né? Quer dizer, nesse do passado para o presente já é para colocar o estudante para pensar nesse sentido de historicidade, nesse sentido da vida como transformações, nesse sentido mesmo de que a vida requer aí essa análise, né, das transições, das mudanças. Então, antes que a gente, no início mesmo, para começar essa oficina, a gente trabalhou para preparar os estudantes para esse sentido de historicidade. A gente trabalhou com esse papel de estudos, né, de Da Vinci, né? Que é exatamente aqui eu estou mostrando para vocês. Então, a gente mostrava lá tudo por meio do Google Meet, enfim, como também estou fazendo aqui com vocês. Então, mostrava esse primeiro desenho, né, assim, e como se esse primeiro desenho, que fosse o estudo, fosse o passado desse outro que está embaixo, né, que eu tive o privilégio de ver isto lá em Milão, na sala. Eu entrei na sala para ver esse ar fresco, gente, que privilégio. Realmente foi uma experiência e tanto. Bom, mas isso à parte, então, a ideia aqui era esta. Então, ver essa ideia de passado, né? E olha o que esse passado chegou. Então, para que os alunos pudessem pensar, né, e trazer essa reflexão para a vida escolar, né? Eles também, que eles são alunos de ensino médio, mas eles não começaram ali. Eles começaram antes, e quais os efeitos, qual a relação daquilo que eles fez antes para estar agora, enfim. Essa era a ideia. Sim? Oi, licença. Me desculpa a interrupção. Eu gostaria de informar que faltam 5 minutos para o fim da sua fala e o início da fala do próximo proponente, tá bom? Ok, Obrigada. meu amor. Obrigada também. Em 5 minutos, tá bom. E aqui também, esse era o passado, né, do presente. Então, eles pegavam essa narrativa que escreveram, era outra instrução, e deveriam marcar as situações de mudança e justificar essas mudanças. O que mudou, por que mudou, né? E na roda de conversa a gente trabalhava com esta análise. Isso aqui foi outro desenho utilizado também para ver essa ideia, né? Esse é o outro estudo de Da Vinci, né? Para ver essa ideia de passado e de futuro. Quer dizer, concretamente, é para pensar nesta vida escolar como uma sucessão de transformações e que um momento tem a ver com o outro, e com aquela ideia, a gente estava lá construindo essa ideia de tomar decisões diante dessas transformações. A oficina 3, aí a gente já abordou as transições do presente. Então, aqui a gente trabalhou com enunciados incompletos. Vou só ler um enunciado, está aqui, vocês podem ver, por exemplo, um enunciado. Uma aluna fez a prova do Enem no segundo ano do ensino médio e sua nota foi muito baixa. Por essa razão, ela decidiu deixar de lado o seu sonho para fazer o curso de Direito. Agora, no terceiro ano do ensino médio, ela está pensando em procurar um emprego após acabar o ensino médio, pois não acredita que consiga aumentar a sua nota. Então, a gente pedia para os estudantes, eles eram orientados a ir para salas secundárias do Google Meet, né? Então, salas secundárias, e fazia pequenos grupos de estudantes, e para cada grupo de estudantes a gente dava um enunciado diferente e fazia eles um desfecho, né? Continuar com essa história, né? O que a gente queria com isso? A gente queria mostrar exatamente que também no presente existem situações de mudança, situações de transição, situações em que você precisa pensar, produzir sua ideia, avaliar e tomar decisões, né? Então,
isso suscitou discussões muito interessantes, né? Porque eles iam para pequenos grupos e voltavam para a sala grande para que a gente pudesse conversar e explorar esses sentidos, porque isso foi uma pesquisa de intervenção e a gente tinha como material para análise posterior sempre a narrativa escrita, né, que eles escreviam, e tinha também as anotações dessas rodas de conversa, né? E a oficina 4 e 5, a gente trabalhou aí a 4, né? Trabalhou com essa perspectiva de futuro, né? Então, a gente trabalhou retomando aquelas narrativas que eles escreveram lá na oficina 1, e agora pedia para eles sublinhar essa transição do presente para o futuro. Um momento a gente lá pediu do passado para o presente, trabalhou com os enunciados só no presente, e agora a gente trabalha do presente para o futuro. Então, sempre pedindo para ver, para que eles olhassem para a transição, o que foi que ocorreu, o que é que mudou. Então, nesse caso, a gente tinha nessa ideia, como era perspectivas, né, de futuro. Então, qual era o sonho, por que esse sonho, como alcançá-lo? Então, a questão era sempre envolver os alunos nessa situação de reflexão, né, de construção de sentido. E depois fazia uma roda de conversa. Na roda de conversa, a gente aí mobilizava, né, para essa ideia de planejamento de vida, que hoje está muito em discussão nessa nova proposta de ensino médio, né, o lugar do projeto de vida, né? É uma discussão, né, nesse sentido. A oficina 5 a gente não fez, né, porque, na verdade, a nossa pesquisa terminava aí, e a oficina 5 a gente planejou, que a gente ainda não fez. Mas é a ideia que eu fiz isso várias vezes presencial na UFAL, de reunir os estudantes da UFAL, de diferentes cursos, e fazer uma feira universitária, né? Então, a gente queria fazer uma pequena amostra nessa escola, levar estudantes universitários, né, na verdade, para essa escola, quer dizer, não para essa escola, no caso, fazer isso virtual, montar esse momento, esse espaço, para que os estudantes lá da escola pública pudessem conversar com esses universitários. Mas a gente está ainda trabalhando com essa ideia, isso aqui a gente ainda vai realizar. Bom, cheguei nos resultados de discussões, né? Assim, como eu falei para vocês, eu estou aqui focalizando mais como isso foi feito em termos virtuais. Quando a gente for conversar, eu acho que eu posso esclarecer mais se vocês têm mais algumas dúvidas. Mas aqui os resultados que a gente tem, só para conversar, é que os estudantes revelaram um maior enfoque sobre o passado na produção de sentido. Isso é uma questão que a gente pode conversar. A gente ainda não explorou, mas nas narrativas, então tinha muito mais sentidos relacionados com o passado, né? Da mesma forma, como se a gente diz isso, tinha muito pouco atenção para o futuro, né? E aí a nossa avaliação é que as escolas não investem, né, em conversa, né, sobre expectativa de futuro. Eu acho que por isso que agora que entra nessa discussão do ensino médio, né, esse projeto de vida, talvez agora mas era uma falta, né, das escolas não investirem, né, em colocar os alunos em cenários que possam conversar sobre expectativas de futuro. Então, os estudantes sinalizaram também uma compreensão de que a tomada de decisão ela requer, né, os estudos aqui que eles falavam, assim, como se dissesse, olha, eu vou precisar estudar, eu vou precisar fazer, então, como refletindo lá aquela ideia dos estudos do Leonardo, quer dizer, você constrói alguma coisa antes com essa meta para futuro, né? E o presente, dizem que o presente também, eles mostraram isso, que entenderam que ainda que você está no presente, mas aí tem também situações de instabilidade, situações de transição, e situações que precisam que eles
tomem decisões, que eles enfrentem dificuldades. Eles mostraram também esse tipo de pensamento, principalmente nas rodas de conversa. Então, na presente abordagem dessa pesquisa, então, a gente viu que a historicidade, enquanto é uma estratégia metodológica para trabalhar com orientação profissional, e ela realmente possibilita que os estudantes tenham essa postura ativa diante dos conflitos, né? Então, quando a gente focaliza a historicidade, aí pode ter também outras formas de trabalhar, mas aí a questão é que este enfoque mobiliza, né, essa ação, essa atividade, essa participação ativa dos estudantes para tomar decisão, enfim, que fica exatamente limitado na prática da psicometria. Os estudantes também escreveram suas narrativas que consideram importante o apoio de outra pessoa durante a fase de transição entre o fim do ensino médio e as expectativas de cursar o curso, de ir para o curso superior. Então, mencionaram amigos de confiança, pais e professores nesse lugar de quem os apoia, né? E também aqui a gente viu que a rede de significação ela é apropriada para preparar os estudantes para tomadas de decisões, não só com relação a uma perspectiva de escolha profissional, mas também em outras questões da vida, né? Porque você não dá nada pronto, mas você envolve o estudante nessa reflexão, nessa autoavaliação de suas experiências, né? E é dessa forma que a gente prepara os estudantes para as suas escolhas. Bom, eu espero não ter passado muito, e como eu falei, aqui entraria na psicologia online, na parte da extensão, mas eu já tinha combinado anteriormente que ia passar a palavra para outra pessoa, e conforme tem tempo, eu trago aí também a nossa experiência de extensão. Fica aqui a vontade de que a gente converse isso, né? Vai estar se esforçando aí para sobrar um tempinho para a gente conversar, e eu estou esperando aí as questões de vocês para a gente ampliar esta compreensão. Muito obrigada pela escuta. Bom, tenho que parar. Bom, a próxima é isso, Rita? Acho que sou eu? Não sei. A gente deixa para conversar lá no fim, tá bom? É melhor, não é? Uhum. Tá bom, acho que pode ser. Então, boa tarde, né, novamente. Deixa eu só explicar que eu estou olhando para cá, porque uma das consequências do remoto é que os computadores não estão aguentando mais funcionar. Então, queimou a tela, eu tive que ligar em outra tela para conseguir fazer funcionar, e aí, então, a câmera é aqui, mas eu vejo daqui, por isso que eu fico com o rosto virado. E não vou, assim, me alongar muito na renovação dos agradecimentos, porque, infelizmente, o tempo é curto, né? Mas só queria registrar, assim, a minha alegria de estar compartilhando esse espaço com tantas pessoas aqui, né, para querer conversar sobre esse assunto com a gente. Agradecer o convite, agradecer Nádia, agradecer Lucas, né, por estar dividindo esse espaço com vocês. E como Nádia já adiantou, embora eu tenha outras pesquisas também, extensões que a gente desenvolveu no online, o meu foco aqui hoje é que eu possa falar um pouco sobre a experiência de supervisão de estágio e de estágio em psicologia escolar nesse período remoto, né? Então, eu queria compartilhar um pouco com vocês. Na verdade, eu não tenho nenhuma resposta, eu só tenho as inquietações que a gente tem passado nesse período. Então, eu só queria dividir com vocês o que a gente tem refletido, o que a gente tem vivido, e talvez compartilhar uma ou duas coisas que a gente tem, assim, conseguido desenvolver nesse período, uma ou duas experiências que a gente tem feito, mas eu acho que o mais rico é que a gente possa, de repente, compartilhar aí angústias ou o que a gente tem vivido, e quem sabe
chegar aí a alguma proposta ou alguma reflexão coletiva. Então, não tenho expectativas de que eu vou apresentar nenhuma resposta, eu vou só dividir algumas inquietações com vocês. Enquanto carrega aqui, eu vou adiantando que, assim, eu sei que tem um modo de apresentação aqui, mas eu não gosto. Eu prefiro apresentar, assim, nesse modo de edição mesmo. Eu acho que dá para ver, né? Vou ficar muito, muito pequenininho. Dá para ver, para mim tá bem, Angelina, Tá. não sei Dá como para tá. ver, professora. Tá, se ficar muito ruim, vocês me avisam e eu mudo, mas eu já vou logo adiantando também que são mais tópicos para eu não esquecer do que, de fato, que são imprescindíveis para acompanhar a fala, né? Na verdade, são mais tópicos para lembrar, então não é muito imprescindível não ficar a ler os tópicos para acompanhar a minha fala, certo? Então, como eu já adiantei, né, eu sou professora do curso de Psicologia da UFAL e eu oferto sempre estágio na cadeira de Psicologia Escolar, já faz algum tempo, lá no curso de Psicologia. Não sei se funciona igual para vocês, então, para vocês compreenderem um pouco melhor, ou não sei se tem pessoas de outras instituições também aqui, então eu acho que é interessante explicar um pouquinho como o estágio funciona lá, né? O estágio ele acontece no 9º e 10º períodos, né? Ele acontece nesse intervalo, dividido em 2 semestres, né? O estágio 1 e o estágio 2. Eles totalizam 600 horas, mas são 300 horas no estágio específico 1 e 300 horas no estágio específico 2, né? Então, no 9º e no 10º período do curso. E eles não são feitos naquele modelo de rodízio, né? Que caracteriza principalmente o modelo da saúde, né? Em que você fica rodando em diferentes campos. Né? Lá não, você escolhe um campo, ou a escolar, ou a hospitalar, ou organizacional, enfim, um campo de atuação, e você vai fazer um ciclo completo de estágio nesse campo, né? Que a ideia é que, ao invés de que você inicie vários ciclos, é que você fique em um serviço, né, do começo ao fim, que você acompanhe a fase de planejamento, desenvolvimento e execução de um serviço de começo ao fim, e que aí você vai desenvolver habilidades, né, de escuta, de análise, de observação, de produção de documentos, enfim, que você vai poder extrapolar para diferentes contextos, né? Então, ao invés de você experienciar diferentes contextos, é mais importante que você viva um ciclo completo, digamos assim, né, de intervenção em uma instituição. Então, a gente tem se organizado desse jeito. E aí, quem escolhe fazer, então, em psicologia escolar, passa 1 ano em uma instituição de educação, e aí, normalmente, no primeiro período é um período de observação, de planejamento de atividades, e o segundo momento é um momento de desenvolvimento de atividades e avaliação, né, dessas atividades. Eu tenho ofertado estágio em diferentes instituições, então, tanto escolas públicas estaduais, com ensino fundamental e médio, quanto municipais, que são os chamados CMEIs, né, os Centros Municipais de Educação Infantil, que trabalham com a educação infantil de 0 a 5 anos. Tenho ofertado também algumas em escolas privadas também. Alguém ia falar alguma coisa? Eu ouvi o barulho. Não? Não. E também no próprio ensino superior, na própria universidade, tem alguns alunos que fazem estágio ou na pró-reitoria de assistência estudantil. Eu já tive alguns estagiários também no núcleo, no NAC, né, que é o núcleo de acessibilidade da própria instituição. A gente está pensando em começar agora no SPA, né, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, um braço dele ser também ligado à psicologia escolar. Então, eu tenho ofertado nesses espaços, os alunos se dividem, né, nesses diferentes espaços, e aí, normalmente, eles têm uma frequência de, pelo menos, 3 dias nessa instituição, e mais um dia de supervisão. Né? Normalmente, a gente tem se organizado assim. Tem alunos aqui na sala que não me deixam mentir, a Suzy, né, que já foi minha estagiária, que está aqui, que depois pode compartilhar um pouquinho, talvez, da experiência dela. E como é que se organiza normalmente o estágio, né? Nos primeiros períodos a gente usa a ferramenta da análise institucional, então normalmente é um período longo em que eles fazem a observação e levantamento de demandas, né? E produzem uma análise institucional que fica depois, né, com essa instituição. Depois há uma negociação de demandas entre o que é considerado urgente ali pela instituição, entre o que a gente detecta, né, como necessidade na análise institucional, e o que o aluno se sente capaz e preparado para fazer. A gente elege ali 1 ou 2 atividades que ele vai, de fato, desenvolver e avaliar e produzir relatório ao final do processo de estágio. Né? Então, assim, bem grosso modo, assim, bem rapidamente, seria assim que funcionaria o estágio de maneira geral. Né?
Então, não vou ler tudo, mas, assim, nesse período, o que é orientado, principalmente, né? Que eles busquem compreender o cenário educacional de maneira múltipla e heterogênea, então que eles evitem, né, qualquer análise, traçar causalidades, né, do tipo causa e efeito, análises simplistas ou unifatoriais, né? Então, eu acho que o mais complexo do estágio é treinar o desenvolvimento desse olhar e dessa percepção, para que eles evitem essas análises simplistas e essas respostas simplistas dentro do contexto escolar, e que eles se orientem, né, por exemplo, na construção da análise, ela é feita a partir de relações, né? Então, é sempre a relação professor-aluno, a gente não tenta, eu tento evitar que eles descrevam assim, como é o professor, como é o corpo docente, como é o corpo discente, mas que eles sempre façam o exercício em termos de relação, né, que é justamente para evitar que a gente foque o olhar em um grupo ou em indivíduos específicos, né? E aí, para que isso aconteça, o estagiário precisa participar de todas as atividades da escola, né? Então, de todas a sala de aula, de ações de planejamento, reuniões de pais, eventos formativos, e mesmo em sala de aula, a gente peça que eles façam múltiplas visitas, né? Então, a mesma turma com diferentes professores, e o mesmo professor em diferentes turmas, né? Então, ele ocupa esse espaço de maneira bem constante e presente, né? E que ao final do estágio ele possa, né, avaliar os diferentes elementos que compõem, né, esse processo de ensino-aprendizagem, traçar metas institucionais, né, compreender o papel da instituição no contexto mais amplo, sociopolítico e comunitário, considerando o impacto das políticas públicas, né, e desenvolvendo projetos e intervenções em contextos grupais, né, e não individuais. Então, grosso modo, é o que sempre foi o objetivo do estágio e o que é que tem acontecido, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas seria só para mostrar um exemplo, né, de como os planos se constroem, né, sempre em relação, e aí o que é anotado, do que a gente pede que se observe, né, por exemplo, descrição do ambiente físico e algumas concepções de educação, e quais são os principais aspectos, né, que frequentemente os estagiários têm elegido como foco, né, do seu trabalho, e eles têm buscado desenvolver, são trabalhar os períodos de transição, né? A educação no Brasil ela é marcada por grandes rupturas, né, administrativas e políticas, enfim. Então, a gente tem diversos períodos de transição aí da educação infantil para o fundamental, do fundamental para o médio, do médio para o superior, como o Nádia estava falando agora, né? Então, esse tem sido uma demanda constante, a elaboração do projeto político-pedagógico, desenvolvimento de novas estratégias, né, de ensino, o trabalhar a relação professor-aluno, a relação família-escola, né, a criação de espaços de escuta e de troca no ambiente educacional, o fortalecimento do trabalho, né, das relações de trabalho, do trabalho do professor. Então, tem sido algumas das demandas que têm sido trabalhadas. E aí, o que é que aconteceu com o estágio online? Né, quando a pandemia surge, a gente, em um primeiro momento, interrompe todas as atividades, e a UFAL, eu acho que até mais do que a UFPB, passou um longo período em que a gente resistiu e voltar às atividades, tanto de ensino, quanto de extensão, quanto de pesquisa, quanto de estágio, né, e depois desse período, a gente se viu diante de um questionamento, que talvez seja de outras pessoas aqui também, que assim, a gente forma alunos com estágio 100% online, e aí isso tem uma perda, ou a gente coloca esses alunos em situações práticas, né, envia esses alunos em campo, correndo o risco de se contaminar, não só eles, mas de aumentar a circulação de pessoas e aí aumentar a circulação do vírus, né? Porque em um primeiro momento a gente resiste a voltar, mas depois a gente pensa, a gente se depara também com pessoas que estavam precisando entrar no mercado de trabalho, que precisam do diploma para se inserir e que perderam renda, enfim, uma série de questões que eu não vou dar conta de entrar aqui, mas que fizeram a gente retomar o estágio online, pesando, né, desses dois males, entre uma formação online ou, né, enviar essas pessoas para campo. A gente escolhe, o mal que a gente escolhe aceitar, né, é de que alguns alunos, de fato, se formaram, né, a gente teve um ciclo de turma que se formou, tendo feito o estágio 100% online. Né, e aí o que eu vou trazer aqui são as inquietações fruto disso, né. Então, um primeiro momento houve um problema de regulamentação, né, que eu não vou entrar muito
no mérito aqui, e depois de formação em instrumentos, e aí inicialmente teve uma série de questões do que é exatamente que a gente está fazendo, né, se é online, se é não presencial, se é ensino remoto, se é EAD, e aí tem toda uma confusão, né, de nomenclaturas, e eu particularmente acredito que a maioria das instituições, o que elas têm feito é replicar o presencial de maneira online, né, de maneira remota. Então, tem muito pouco adaptação de estratégia didática, ou mesmo adaptação de material, de estratégias de comunicação, né? Então, existe muito pouca. Então, acho que essa confusão de termos, né, entre online, remoto, EAD e não presencial, acho que ela reflete também uma confusão sobre o que seria necessário para que as nossas aulas, enfim, elas fossem realmente todas pensadas para um contexto remoto, né, o que não foi o caso. Né? Uma outra questão é essa dicotomia emergencial e permanente, né? A gente adotou muito a ideia de ensino remoto emergencial, né? Ou ensino remoto, assim, eu esqueci qual é a palavra, mas que não é permanente, que é por um tempo. Esqueci a palavra agora. Mas era sempre com essa postura de que era uma coisa que a gente estava fazendo, mas que a gente não ia adotar por muito tempo, né? Era uma coisa emergencial, era uma coisa para pouco tempo, e que não ia ser uma coisa a longo prazo. E aí a pandemia vai, né, demorando, a gente vai entendendo que o que a gente está passando não é uma coisa simples e que vai demorar e vai se estender, e que algumas mudanças que a gente instalou, elas vão ser permanentes, a gente não vai conseguir voltar ao que era impossível, mas a gente continua lendo as coisas pelo menos é o que a gente tem visto, né? Quando eu falo eu estou falando também pelos estagiários e extensionistas que têm ido a campo, que a gente tem registrado aqui essa postura, né, do emergencial, de que isso não vai ser uma atividade permanente, e ela ainda continua, né? Uma confusão de tempos e espaços, né, como acho que Nádia também falou um pouco sobre isso, a ideia de que as adaptações que a gente teve que fazer, né, e as confusões que existem de tempo de trabalho que invade o tempo pessoal, espaço de trabalho que invade os espaços, e aí na escola isso tem criado questões enormes, né, que tanto das instituições educacionais dizerem para os seus educadores, por exemplo, o que é que pode ter nos espaços que eles trabalham, que é o espaço da casa deles, entende? Não sei se eu estou me fazendo entender, mas assim, um professor que é funcionário de instituição, que está tendo que dar aula em casa, e a escola dizendo, olha, tal e tal coisa não pode aparecer no teu vídeo, teu filho não pode aparecer na hora da aula, então invadindo, regulando também os espaços desses funcionários, desses professores, e os professores também invadindo, de certo modo, os espaços das famílias, dos alunos, e tudo que decorre disso, né, tanto em termos das famílias estarem ali testemunhando, assim, as didáticas e a aula, e opinando, e chegando muitas coisas do tipo, é isso que você faz, é desse jeito que você aprende, né, ou, você não deixa meu filho falar, né, você corrigiu errado no trabalho do meu filho, então as coisas se confundindo, quanto a família precisando muito também na mediação dos pais para que a atividade aconteça. Então, eu acredito que isso é uma questão, assim, essa relação instituição-família, ela sempre foi complexa, né? Ela sempre foi uma relação que precisou, uma demanda, que eu falei lá inicialmente, né? Sempre foi uma demanda detectada pelos estagiários, mas que agora ela se intensificou bastante, né? E o próprio aumento da demanda de trabalho, né, porque, enfim, os professores extremamente sobrecarregados e adoecidos, muito corte de pessoal e muito adoecimento, então professores tendo que ocupar diferentes funções, então as próprias relações de trabalho, né, dentro do ambiente educacional tem virado uma demanda muito grande, né. Então, uma primeira questão que, como eu já disse, não tem resposta, né, mas que a gente tem pensado é que a gente tem que reinventar o que a gente chama de análise institucional, né? Então, a gente tem que repensar o que a gente chama, porque a gente não ocupa os espaços da escola do mesmo jeito, né? A gente precisa de entrar nos grupos de WhatsApp, a gente precisa de links para que os estagiários possam assistir às aulas, para que os estagiários possam assistir às reuniões, não existe uma circulação nos corredores para que a gente seja visto e para que as demandas cheguem como a gente fazia no estágio presencial, né? Então, a gente tem pensado muito e refletido sobre como reinventar, né, as ferramentas da análise institucional para esse contexto online, né? Algumas coisas que a gente já tem visto, por exemplo, é que a inserção do estagiário, ela tem que ser
tem que ser um movimento muito mais ativo, né, de pedir links, de ir atrás, né, porque quando você está circulando na escola, você pode entrar numa sala ou ser chamado por um professor, né, um professor vê que você está ali e chama para fazer uma queixa, e nesse novo momento a inserção ela tem que partir muito mais do estagiário, né, o estagiário tem que perguntar, tem que ir atrás, tem que falar com cada professor, então é uma outra postura e é uma outra entrada, né, na instituição. Fora a luta, né, porque existe uma tendência do retorno a atividades de escuta individual e clínica, porque eu acho que tanto no momento de crise era o que era mais confortável, né, então a psicologia tende a voltar, quanto é mais facilmente adaptável ao modelo online, então a gente tem uma luta maior para evitar esse retorno, né, e uma outra questão que eu tenho conversado muito com eles é a necessidade da criatividade mesmo, de novas formas de intervenção, porque no começo também a gente só pegava, né, o presencial e colocava para o online. Então, se a gente fazia oficinas, rodas de conversa, aí a gente começou a fazer isso no Meeting, mas aí a gente começa a ver muita sobrecarga dos professores, muita dificuldade, muito cansativo. Os processos de comunicação já não são os mesmos, é muito mais complicado de se fazer entender, né, via remoto. E aí a gente tem pensado que as nossas intervenções, elas não podem mais ser no mesmo modelo, né? Então, os estagiários, eles têm, assim, sendo muito criativos para pensar em novas estratégias, como desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de pequenos vídeos, desenvolvimento de cartilhas interativas, né? E outros modos de interação que se diferenciam, né, do presencial, porque só transferir, né, o do presencial para o online não tem dado conta, né, das demandas. Angelina, licença. 5 minutos. Só para informar isso aí, obrigada. Eu que agradeço. Ai, vou correr. E aí, as novas demandas que têm chegado, né? A questão principalmente das habilidades socioemocionais e das habilidades interacionais, né? Principalmente na educação infantil, mas em outros níveis também, os vínculos, né, do professor-aluno, vínculos entre pares, né, vínculos entre profissionais da instituição, acho que tem sido uma das questões mais prejudicadas durante a pandemia. E aí tem sido um dos maiores focos dos estagiários trabalhar isso no período remoto e também agora que a gente está com alguns estagiários que já estão voltando para a situação presencial, porque a gente já tem aqui uma vacinação avançada e algumas escolas já voltaram, então tem sido um grande problema resgatar esses vínculos e essas habilidades, né? Relação família e instituição, como eu já falei, já era uma questão, mas agora continuam os canais de comunicação estabelecidos, né? Eles continuam, mas a necessidade da mediação da família, eu acho que ela está mais evidente agora. As relações de trabalho que estão mais fragilizadas nesse contexto, né? Então, com adoecimento, com confusão, né? Entre até onde é espaço de trabalho, até onde é espaço pessoal, a questão da saúde mental, sobrecarga de trabalho, enfim, tem sido uma grande demanda para os estagiários, e como eu já falei, o decorrente, talvez, né, das habilidades sociais e socioemocionais, a gente está observando um aumento, assim, exponencial de casos de bullying, de diagnósticos de situações de atrasos de desenvolvimento da linguagem, e de violências entre alunos ou entre alunos e professores, enfim, todo um cenário que a gente já imaginava que seria consequência. Eu acho que sim, já eram questões antes da pandemia, né? Acho que a maioria das escolas tinha uma preocupação muito pouca em incluir no seu currículo, de fato, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, de comunicação, de empatia, de resiliência, como o Nádia estava falando. Com o isolamento, o contato, né, diminuiu e essas questões se evidenciaram, e agora, com o retorno, a gente tem visto esses problemas cada vez mais, e também muitas crises de ansiedade, enfim, muitas dificuldades, e essas têm sido as maiores demandas que a gente tem recebido e que a gente tem tentado pensar em estratégias, né? Não vou entrar nos detalhes para não entrar muito no tempo, eu só vou citar, assim, o que é que a gente conseguiu fazer, né, nesse período remoto. Então, por exemplo, no estágio que eu citei, né, da assistência estudantil da UFAL, a gente conseguiu fazer algumas oficinas, então, oficinas de integração acadêmica, então, são oficinas para aquelas pessoas que estão entrando no ensino superior e que têm muita dificuldade com o remoto e com a transição mesmo do médio para o superior. Então, a gente conseguiu fazer algumas oficinas online,
mesmo sobre adaptação ao ensino superior, gestão do tempo, procrastinação, ansiedade, né? A gente tem feito essas oficinas, e como eu já disse, as meninas têm se reinventado muito, né? Então, nas oficinas, elas tentam sugerir aplicativos e jogos, enfim, para conseguir manter a atenção. Oficinas de leitura e escrita acadêmica, monitoria e rede, né, que é a formação de monitores para esse período online. Acho que eu já passei do meu tempo todo, vou entrar muito nos detalhes, mas na escola estadual a gente conseguiu também fazer algumas oficinas para a criação de jogos, que é também nessa perspectiva de tentar tornar o aluno um pouco mais autônomo, né, no seu processo de aprendizagem, e de apresentação de ferramentas digitais com os professores. E um outro ponto que a gente tem tomado muito, que a gente tem focado muito nos estágios, é que todas as escolas elas têm um planejamento de retorno sanitário, mas elas não pensam no plano de retorno socioemocional, né? Que assim, tem um plano de retorno, assim, o álcool, o distanciamento, a máscara, mas do ponto de vista socioemocional, para resgatar essas relações todas, né, que a gente tem visto serem prejudicadas no período de pandemia, o que é que essa escola planeja fazer, né? Então, os meus estagiários também têm trabalhado muito no sentido de desenvolver esses planos com as instituições, né, para resgatar laços, readaptação, ressignificação das vivências, né, que ocorreram durante a pandemia, né, readaptação às novas práticas sanitárias, né, formações que envolvam, né, tecnologias e abrir novos canais de comunicação com a família, enfim. Então, pensar nesse plano de retorno socioemocional também tem sido uma atividade do estágio. Foi rapidinho, mas eu acho que dei conta de falar tudo que eu queria. Obrigada. É tua, Lucas. Foi ótimo, muito obrigada, professora. Bom, boa tarde a todos e a todas. Deixa eu abrir aqui o slide. Enquanto eu vou abrindo, vou fazer uma breve apresentação. Agora. Aqui. Vejam se chegou para vocês. Está carregando. Certo. Pronto, carregou. Vou fazer igual a professora Angelina, eu posso apresentar assim também, que eu estou com medo de abrir tudo e depois dar um... Eu acho que só se você der um zoomzinho assim embaixo, fica um pouco melhor. Eu vou abrir tudo, aí pronto, se travar, aí a gente conserta. É a revolução das máquinas. Melhorou? Pronto, melhorou. Pronto. Então, me chamo Lucas, né? Eu vim apresentar aí sobre a prática, né, do psicólogo escolar na rede pública de ensino em Recife, Pernambuco. Né? Fazer uma breve apresentação, né? O quem sou eu? Sou bacharel em Psicologia e Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco. Né? Tenho especialização em Psicologia Escolar e Educacional. Faço atualmente também uma extensão com a professora Fabíola, né? Formação em Psicologia Escolar e Educacional. E atualmente também estou, né, no mestrado em Psicologia, né? Minha orientadora é a professora Nádia. Né? E sou professor da Unibra, né? Docente aqui do Magistério Superior. A princípio, vou falar um pouquinho sobre quando eu era universitário, né, a minha prática, né, na psicologia enquanto estudante foi justamente no estágio em psicologia escolar, né, numa rede privada de ensino, em 2019. Então, o ensino ele era presencial, então era um outro ritmo, né, de trabalho, tinha uma outra estrutura, uma outra organização. Né, e após... né, a minha formação, eu quis partir para o âmbito da escola, né, fiz um projeto para a Secretaria de Educação de Pernambuco, onde, para quem não conhece, aqui em Recife não abre concurso, né, para psicólogo escolar. Né? Então, nas escolas públicas não existe psicólogo escolar, né, só existe psicólogos que trabalham dentro da Secretaria de Educação, que é chamado de analistas. E aí fiz esse projeto, fui aprovado, né, e entrei em uma escola, né, uma escola de referência, escola pública estadual de referência, onde eu comecei no começo de 2020, então foi no comecinho da pandemia, mas ainda não estava nessas restrições sanitárias, né, assim, não tinha casos ainda, então os alunos estavam indo para as escolas, né,
os professores também, enfim, estava tudo nos conformes. A partir do mês de março e abril foi justamente quando começou, né, esse boom, né, e aí começou a ter pessoas infectadas no município de Recife, então começou a ter algumas restrições, né, inclusive no âmbito escolar. Então, para mim ficou muito complicado, porque eu tinha trabalhado já numa rede privada, e aí já fui para uma rede pública, que é um outro público, né, uma outra perspectiva, né, uma outra organização, né. Então, foi bem complicado, assim, no início, quando teve a pandemia, né, como é que eu iria agora trabalhar, né, enquanto psicólogo escolar, né, no momento da pandemia. Então, houve algumas modificações, né, na estrutura, né, escolar, né, o funcionamento da instituição ela mudou, né, começou a parte virtual e outra presencial, porque a escola pública ela não fechou totalmente, então o governo de Pernambuco queria que os alunos fossem, os professores fossem, sendo que a maioria dos professores eram idosos, os professores não queriam ir, então ficou aquele embate, né, e eu, enquanto psicólogo, né, novo, né, e não sabia assim para onde correr, não sabia o que é que eu poderia contribuir, mas enfim, comecei fazendo justamente essa análise, fui percebendo quais eram os pontos principais e cruciais da escola, né, conheci parte do corpo docente, conheci parte, né, do meu público, que era o público de escola pública, então, enfim, a gente sabe que são pessoas com um grande índice de vulnerabilidade social, né, enfim. Então, tem todo esse contexto. Então, a partir de 2020 até 2021, então aí começou o agravamento mesmo do Covid, né? Do coronavírus, e aí houve justamente uma restrição muito grande, né? Em Recife, houve 3, 4 lockdowns, né? E aí os alunos ficavam em casa, os professores tinham que ir para a escola, né? Então ficou esse negócio, e eu, como é que eu vou atuar, né? Justamente nessa perspectiva. Então, comecei a ir de pouquinho, né? Comecei a fazer alguns projetos, né? Para metade dos alunos que iam presencial e outras metades que estavam virtual, sendo que para mim também era muito complicado, porque a escola onde eu trabalhava, né? Que atualmente agora não estou mais, era uma escola muito grande, então tinham 15 turmas de primeiro ao terceiro ano do ensino médio, mais o EJA à noite, né? O EJA ele fechou totalmente porque as instituições sanitárias não permitiam acesso das pessoas e estabelecimentos a partir das 8 horas da noite. Então, o público do EJA foi um público muito afetado, diferentemente do ensino médio, né? Então, como é que eu iria trabalhar, né, nesse cenário assim tão caótico, né, tão temeroso, né, enfim. Mas, e justamente por não ter outros psicólogos de rede pública para poder compartilhar a experiência, poder compartilhar a formação, e aí foi quando, né, eu conversei com a professora Nádia, a gente, né, tem um grupo de pesquisa lá na Universidade Federal de Alagoas, que a professora Angelina também faz parte, então elas, assim, contribuíram muito, assim, na minha formação, e aí tive que procurar, né, outros caminhos, outras possibilidades, né, para tentar conhecer, para tentar desenvolver, né, essa atuação, que estava uma atuação para mim muito precária, porque eu estava, né, me sentindo muito inseguro, e aí, junto aí com a professora Fabi, que tem contrato com a UFPB, né, que sabendo que no estado, né, da Paraíba, em João Pessoa, existem aí, né, os psicólogos de rede municipal aí atuando, né, de rede pública. Então, para mim, essa parte do conhecimento ela foi muito importante para minha própria atuação, né, enquanto perspectiva acadêmica, perspectiva pessoal, perspectiva profissional. Então, aí comecei a abranger mais meus conhecimentos, né, eu sei, existiam muitas queixas, né, porque os professores ainda queriam aquela parte individualizante, né, daquela perspectiva da clínica, como a professora Angelina falou, né, e aí você tinha que desconstruir, porque como não existia psicólogo, agora tinha um psicólogo, não teria que mostrar qual era a minha atuação, então comecei a fazer, né, propostas de intervenção sobre a minha prática, com quem eu ia trabalhar, como é que eu ia trabalhar, né, como é que poderia ser minhas contribuições, como é que a gente ia fazer esse desenvolvimento, né, o desenvolvimento escolar, o desenvolvimento humano, né, esse processo de ensino-aprendizagem. Então, comecei a partir aí da escola, né, a escola aí como um momento global, né, exigindo esse campo também da pandemia, e aí partindo da família, porque a família também vinha,
né, para a escola, para querer tirar satisfação, para querer ver como é que estava o funcionamento, para querer exigir as políticas públicas, né, que também é muito difícil, que foi uma coisa que fiquei muito chateada, porque a psicologia ela não anda junto, não anda só, né, ela tem que estar aí junto com as políticas públicas. Então, por mais que você tenha conhecimento científico, conhecimento acadêmico e as políticas públicas que o próprio Estado, no caso de Pernambuco, não estava oferecendo. Os tablets, a internet, os chips para os alunos, né, as condições para os professores trabalharem, né, enfim, as salas superlotadas. Então, foi um momento assim muito difícil, muito complicado, mas mesmo assim, né, a gente, né, eu enquanto psicólogo estava tentando fazer essa reinserção, né, fazer um trabalho, desenvolver projetos. Então, foi aí quando eu comecei a conhecer, né, essa escola, os professores e o público, e aí a gente começou a fazer alguns projetos, né, como disse, presencial e virtual, para aquelas pessoas que estavam assistindo às aulas online, né, e aí a gente começava a conversar sobre violência, né, a gente começou a conversar sobre o cyberbullying, né, que foi uma coisa também que estourou, né, em 2020 para 2021, né, enfim, fazer formações, né, com os pais essa situação da saúde mental, né, então a ansiedade, a depressão, né, então todo esse movimento aí que antes era amenizado, na pandemia meio que estourou aí esses problemas, né, essas dificuldades, né, como a gente chama. Então, como, né, nas grandes leituras, aí a professora da Universidade de Brasília, né, que é uma pesquisadora em que a gente estuda muito, que é a Maria Araújo, então a gente começou a ter mais uma apropriação dos textos mesmo da psicologia escolar e educacional, né, junto com os textos da professora Fabíola, os textos da professora Nádia, né, que também vai abrindo possibilidades de atuação. Então, a gente vê esse mapeamento institucional, né, que é essa dinâmica, né, da escola, essa ação do suporte do psicólogo escolar, né, essa conjuntura atual, né, fazer essa análise política, social, econômica, né, enfim, em que está inserido, no caso, o meu público, daquele bairro específico, daquela região específica, né, daquele estado específico, que é diferente, né, por exemplo, de João Pessoa, que é diferente de Maceió, Alagoas, né, que é diferente de São Paulo. Então, toda essa perspectiva, e como volta a fala da professora Angelina, o meu momento foi conhecer as pessoas de casa, né? Então, vamos abrir a webcam, vamos conhecer como é que você está estudando, como é o seu funcionamento no dia a dia. E era justamente esse, né, o meu trabalho, de poder se apropriar mais dos alunos, conhecer os alunos, né, saber o que é que eles se interessam, quais eram as atividades que eles estavam produzindo, o que é que eles tinham mais dificuldade, o que é que a gente poderia ajudar. Então, esse meu mapeamento institucional, para mim, foi justamente online, onde eu pude conhecer essa relação, né, família e alunos, né, na relação presencial, professores e escola, né? Então, houve aí essa criatividade, esse momento criativo aí da gente poder estabelecer alguns critérios da formação em psicologia escolar. E aí teve aquela escuta, né? Aquela escuta psicológica, obviamente, que a gente vai ter algumas escutas individuais, mas que a gente sempre vai trazer para o coletivo, né? Porque enquanto psicólogo escolar, a gente não deve trazer, né, esse âmbito clínico e sim mostrar qual é a verdadeira intenção da psicologia escolar, né? Diferentemente lá, né, da psicologia escolar do Brasil, né, os primórdios e tal. Então, esse desenvolvimento aí também de métodos de observação das situações, das relações dos contextos, né, como diz Maria Araújo, também para mim foi um estouro assim muito grande, porque eu pude ver de perto assim os pais conversando comigo online enquanto estava, né, nesse momento interativo, né, da gente discutindo alguns projetos, alguns programas, né, enfim. Então, foi bem interessante. E aí, também, essa assessoria do trabalho coletivo, essa participação cotidiana, né? Eu sempre estava aí, o máximo que eu podia do possível, né? Nada fazendo coisas impossíveis. Então, essa mediação aí do desenvolvimento dos profissionais, essa intervenção com os professores, essa escuta também dos professores, quais eram as maiores dificuldades que eles estavam tendo naquele momento, o que a gente poderia ajudar, né? Essa ação pedagógica, então conhecer quem são os novos atores que estavam entrando dentro da escola, né? Como não existem coordenadores pedagógicos, existem agora os mediadores, então como é que seria essa função, como é que seria essa socialização, né, nesse momento da pandemia, essa relação de confiança com os profissionais, que quanto mais você se junta com eles,
foi uma coisa que eu aprendi, né, não ficar naquela salinha, né, da psicologia, e sim você ocupar mesmo, você adentrar dentro dos espaços escolares, à disposição quando eles tiverem alguma dificuldade, algum problema, quiser relatar alguma situação, né, que esteja passando em casa, né, e ter essa função aí político-social, né, de transformação. E aí também, né, juntando todo esse assim, um trabalho que a gente tem que melhorar esse desempenho escolar do aluno. Não tem internet, então a gente desenrola, não tem tablet, a gente vê um tablet, vê um celular de uma professora para você assistir aula. Se você puder ir na casa do seu coleguinha, né, de turma, poder assistir as aulas, né, enfim, e aí ter esse manejo, né, essa parte aí criativa, né, de poder dar soluções imediatas, né, soluções breves e pontuais, para que esses alunos não fiquem dispersos, né, percam o interesse pelo estudo, né, percam o interesse pela escola. Então, aí fazer essa articulação entre a teoria e a prática, justamente isso que eu fiz, né, procurar outras instituições, né, para me dar esse apoio. Tanto é agora, né, fiz aí a disciplina na UFMG em tópicos especiais em psicologia escolar com a professora Débora, né, enfim, então sempre estar em formação, né, para poder dar o melhor, né, para aquele público, né, que a gente está oferecendo um serviço. E aí, justamente, participação das reuniões, geralmente as reuniões eram online, né, então, às vezes vinham pais, né, para as escolas, então a gente fazia, né, aquele acolhimento, fazia aquela escuta, né, tentava fazer alguns programas, alguns projetos com ele. Aí, justamente, uma parte que eu achei muito interessante para mim foi que também faz parte do nosso trabalho enquanto psicólogo, né, o projeto de vida, né, que o Estado agora está colocando para algumas disciplinas eletivas, né, das escolas públicas, e aí pediram justamente esse meu apoio, né, para ver os temas mais relevantes para conversar com os adolescentes. E aí tinham livros que que o Estado estava dando, e aí eu tinha que selecionar alguns livros. Então, entrar dentro desse contexto escolar, né, mesmo assim a gente sentia uma grande dificuldade, eu senti muita dificuldade em relação às políticas públicas, né, porque, como eu digo e sempre vou dizer, é uma parte essencial, né, da psicologia escolar, principalmente para quem está trabalhando no contexto público, não estou falando em contexto privado de ensino. Né? Então, a situação é diferente, as pessoas são diferentes, o público é diferente, os professores são diferentes. Então, como é que a gente vai lidar, né, em relação a esses processos, né, socioeducativos? E aí, justamente, fazer essa análise coparticipativa aí com o professor. Né? Eu percebi que eu estava muito disperso, às vezes, dos alunos, porque eu tinha que dar um apoio maior ao professor, mas era justamente do professor, que estava mais tempo com os alunos, que eu iria fazer, né, esse acompanhamento, esse assessoramento, esse mapeamento, essa atuação mais abrangente, que é quando você está, né, junto com o professor. Então, é isso, eu agradeço a fala, vou deixar aí alguns minutos, né, para a gente poder conversar um pouquinho. Né, agradecer mais uma vez a mesa e espero não ter passado. Acho que eu não passei do tempo, não, né? Que a menina não falou nada. Não é isso? Então tá certo. E agradecer também ao professor Henrique, que todo mundo fala dele e eu vim conhecer ele agora. A professora Nádia sempre fala dele na disciplina de orientação. A professora Fabíola disse que agora ele vai dar também a formação. Né? Muito prazer em me conhecer. Igual prazer, Lucas. O Henrique está com a mão levantada. E aí, Henrique? Pois não? Então, eu queria chorar as pitangas junto com vocês, né, assim, desse momento que a gente está vivendo, e trazer um pouco a fala da Vera de ontem, né, de uma perspectiva, eu diria, de um certo sertão existencial, né, assim, desse momento que parece ser do lado de fora, mas quando a gente está falando, eu sinto que é muito do lado de dentro também, né? A gente está o tempo inteiro à procura de uma solução para essa situação, como se ela fosse uma situação controlável, eu diria, uma situação que a gente pode simplesmente abarcar e dar conta, assim, né? Acabou, resolveu. Então, do ponto de vista da temporalidade, Nádia, eu estava olhando e achando engraçado, assim, a gente tem uma expectativa do futuro, né, em relação à superação da pandemia, que, na verdade, é um retorno ao passado, né? Sim.
A gente está andando para frente, mas assim é como se eu quero a volta daquele passado que eu tinha antes da pandemia. Só Sim, que do ponto de vista educacional, o passado que a gente tinha antes da pandemia não era grande coisa, né? sim. E isso é o que me preocupa, assim, essa tentativa de resgatar aquele mesmo passado naqueles mesmos moldes. Eu penso que esse futuro que a gente tem como perspectiva, a gente deveria também reformular, né, a partir da pandemia, no sentido de ter uma nova relação, eu diria, com a educação, um novo modo de pensar a educação. E aí, pela a fala da Angelina, me chamou muita atenção, porque é uma realidade que está bem próxima também, né? Essa precariedade, né, assim, que passou a ter a nossa vida, né? Esse aumento de precariedade das relações de ensino-aprendizagem, das relações de trabalho, e como isso está nos invadindo também, né? Como isso entra na nossa rotina, entra na nossa casa, mas entra também no nosso funcionamento, na nossa autorregulação, né? Então, o tempo todo também esse novo momento, essa nova forma de lidar com essas demandas, nos coloca numa posição que eu diria que é precária mesmo, de funcionamento. E é provisório, mas é um provisório sem data, né? Um provisório sem uma fronteira específica. E aí, talvez, a gente pudesse pensar uma psicologia escolar que tivesse mais flexibilidade para lidar com o provisório, né? Porque se a gente pensar bem no final das contas, a gente não tem essa perspectiva de futuro tão certa, não tem essas coisas tão arranjadas, tão arrumadas. E como a Angelina apontou, talvez a gente tenha que lidar com isso por muito tempo, e talvez isso seja o novo modo de funcionamento das nossas relações profissionais e institucionais, né? Então, tem algo que é bem preocupante, assim, de como é que a gente vai lidar com esse futuro, que não vai ser mais aquele passado que a gente espera retornar, ou que pelo menos está sendo estimulado socialmente, né? Que a gente vai chegar uma hora que tudo que a gente está vivendo é como se fosse um pesadelo, né? A gente vai acordar e tudo isso vai desaparecer. Mas me parece que esse sertão existencial, ele não vai tão cedo, sabe? Ou a gente forma outros modos de se inserir, de lidar com essa situação, ou a gente vai estar o tempo todo nessa perspectiva da provisoriedade, da precariedade. E eu penso que o Lucas apontou um pouco nessa direção, né, de como é que a gente tem que lidar com a novidade, lidar com a emergência do novo, que não é um novo, vamos dizer assim, das nossas expectativas, né, mas é o novo. Henrique, isto, né? Porque, assim, quando os nossos alunos lá sinalizam que não sabem pensar sobre o futuro, a gente pode entender isso, que quando a gente, do ponto de vista de pessoas comuns, o que a gente tem como experiência é o passado, né? Então, é muito compreensível quando vai se escrever, quando vai se pensar, faz-se com base no passado, é o que já se viveu, é o que se domina. Mas eu acho que, enquanto perspectiva, aí eu falo, enquanto nós, educadores, né, eu falo agora bem nesse lugarzinho de educadora, bem nesse lugarzinho. O que é porque e nessa inquietação que você traz do futuro, né? Porque futuro para a gente não é o futuro da voltar àquilo que a gente viveu, mas é exatamente isso. Falar de futuro é difícil, mas pode não ser. Se a gente encara como falar de futuro é ter oportunidade, e aí eu vou realmente usar uma palavra que parece gasta, mas ultimamente eu me vejo com ela no pensamento. É falar de sonhos, Henrique. Falar de sonhos no sentido, daí você vai ter, bom, aí pode ser sonhos, aí eu vou dar o meu sentido. No sentido de ser aquilo que é ainda idiosincrático, ainda sem forma, ainda sem. Exatamente, ainda em construção. Mas o que acontece, que eu falo agora novamente como educadora, que parece que a gente não tem espaço para isso.
Normalmente, quando a gente se coloca em espaços acadêmicos, a gente está sempre naquela expectativa de alguém que fale ou repita coisas, ou referencie as coisas, ou nunca se tem, de fato, uma abertura, né, para se falar, para simplesmente, que eu estou chamando de sonho, essa oportunidade de fazer com que o pensamento se construa online, inclusive. Né? A gente está sempre querendo as coisas já prontas, que é como se apontar. E aí o que eu fico pensando, quando eu estou pensando aí no trabalho que eu fiz com os estudantes, eles não têm esses, quando eu digo assim, a escola não investe em conversas sobre futuro, mas quando eu penso, a escola não investe em conversas sobre futuro, não é esse futuro que você, como se fosse já constituído e apontado e claro, mas é esse futuro que emerge exatamente na sua oportunidade de ser inconsistente, ser inacabado, mas ter uma oportunidade de se escutar a partir da escuta do outro. Então, assim, esses espaços de conversa, é isso que eu chamo de futuro. Né? Futuro é a oportunidade de que o não conhecido nasça. Né? Ele precisa ter uma oportunidade de nascer, e ele nasce totalmente amorfo. Amorfo pode ser, né? Anamorfo do bichinho fungo, amorfo é sem a forma. Mas quem é que quer ouvir? Quem fala ainda com tanta inconsistência? Qual é a escola que abre esses espaços para você simplesmente... Você se pergunta, ou assim, mas o que você está pensando agora? Não está sempre se cobrando o que fez, está sempre se perguntando se leu o texto que eu mandei. Quer dizer, você tem uma direção a priori. É isso que nós fazemos. E aí, bom, eu estou aqui também pensando nas discussões, e os educadores têm um grupo aí, estão falando de uma escola criativa agora. O que é essa escola criativa? Está aqui. Eu já vou encerrar por aqui para não ficar com domínio. Mas eu queria trazer para a discussão, se eu posso, uma questão que a Angelina trouxe, uma preocupação que ela trouxe, que para mim foi muito oportuna. É naquilo ali, Angelina, que você fala, olha, estão o retorno, né? O futuro. Aí, o futuro é o retorno. Então, o retorno, nisso que você falou, querida, o retorno estão preparando para as questões sanitárias, né? O retorno que tem que ter álcool, o retorno que tem que ter máscara, o retorno que tem que ter distanciamento. Mas eu achei muito oportuno nas suas discussões com seus estagiários, e, assim, e as questões né, você está chamando socioemocional, socioafetiva, não sei que nome eu dou isso, mas sei o conteúdo que você trouxe na reconstrução das relações, porque nós fomos afetados. Eu, particularmente, pessoa, eu me sinto desorganizada enquanto pessoa, por esse desafio de viver de uma forma que eu nunca imaginei. Então, eu estou desorganizada. Às vezes, eu me pego pensando que eu não sei mais amar. Será que eu não sei? Eu era tão encantada com esses encontros humanos, por isso que me afetou tanto, porque eu adoro encontrar pessoas, conversar com as pessoas, essas oportunidades, e eu não posso fazer isso por muito tempo, então eu estou desorganizada. E quando você diz, aí cadê a preparação para esse retorno dessas construções, né, ou reconstrução dessas relações? Isso eu acho um ponto muito importante para debate, assim, com um debate de ação da psicologia escolar, eu estou falando, né? Que é o nosso lugar aqui, de ação de psicologia escolar, como que nós, psicólogos, enfim, que orientamos alunos, e você, como é que a gente traça caminhos para atuar nesse âmbito, de como é que se prepara para a reconstrução dessas relações, porque, assim, meu tópico e sempre será as relações humanas, as relações interpessoais.
Nádia, deixa eu interromper só um pouquinho mais, assim, para a gente pensar se essa ruptura não é também uma ruptura narrativa. E isso é que gera a angústia, porque, assim, a possibilidade, ela pode direcionar, né, para o potencial, no sentido de uma nova construção, mas ela direciona também para a angústia. Quando eu rompo a narrativa, eu não tenho mais o script do futuro, então eu tenho angústia agora, porque eu tenho que lidar com a construção desse futuro que eu não sei mais qual vai ser. Sim, você tem razão, mas eu acho que tudo começa quando a gente abre esses espaços sem formas, sem cobrança, sem pré-exigência. Por favor, Fabiola. Queria dizer que foi um momento muito elucidativo para mim. Gostei muito de ouvir vocês, de conhecer mais de perto o trabalho de vocês. Não tinha tido essa oportunidade antes, né? E eu acho que talvez eu precise levar muitas sacolejadas, porque e também eu acho que eu estou muito impregnada, né, pela ideia de que a crise é uma mola propulsora, né? Eu tenho que tirar o Vygotsky da minha cabeça, então, porque quando fala assim, é crise, né, eu só penso no cara dizendo assim, olha, quando vem a crise, quando vem a ruptura, isso é próprio do desenvolvimento humano, né? Isso mostra que a gente vai criando, né? E mesmo que a gente não esteja criando naquilo que pode ser pensado de forma mais complexa, daquilo que a gente aprendeu ou a gente precisa ressignificar como criar, né? Mas, assim, por mais que a gente, né, a Angelina falou uma coisa que eu fiquei refletindo, né, o que a gente fazia presencial, será que a gente não está fazendo na tela, né? Então, a gente dava aula, entre aspas, alguns professores usavam um slide, né, o retroprojetor, e agora a gente usa um retroprojetor no Meet, não sei se foi né, um pouquinho disso aí, né? E eu fiquei refletindo sobre muitas coisas que vocês estão colocando. Eu queria dizer que foi muito bom para mim vir aqui, conhecer, ouvir mais vocês, né? Precisava dessa oportunidade de ouvir mais vocês. Tivemos, assim, um momento em 2015, um momento em 2017, e acaba ficando muito rápido, né? Então, eu vim aqui muito mesmo para conhecer o trabalho de vocês. Muito interessante o trabalho, parabenizar Lucas, né? Pela inquietação, é isso mesmo, Lucas, a inquietude é mobilizadora, né? Isso mesmo, parabéns, né? Eu escutei você lá atrás, né? Acho que o ano passado, olha só, o ano passado parece que foi agora, né? Mas não é mesmo, né? Escutei você o ano passado, e agora, assim, é uma outra, óbvio, né? Que seria assim, mas algumas pessoas, né? Tem uma certa, esse deslocamento para algumas pessoas tem um outro ritmo, né? E eu penso que você foi bastante mobilizado, e que bom que você tem aí, né, o acompanhamento, né, a orientação, e está com um grupo, né, está com a Angelina, está com Nádia, está com outros colegas, outros professores, porque é isso mesmo, a gente só fica, a gente se fortalece no coletivo, né, assim é o trabalho do psicólogo escolar, né, a gente não trabalha só. Então, acho que isso começa assim, né, esse processo formativo contínuo que a gente tem, é isso, a gente está num coletivo, nessa pluralidade. Eu gostei muito de ouvir coisas e refletir sobre algo que eu não, né, algumas questões que... E assim, Angelina, você disse assim, não vou trazer resposta para nada, não tenho resposta... Eu acho que assim, você foi bastante modesta, Angelina, me permita, porque eu acho que você mostrou muitas coisas, assim, você pode até nem ter essa pretensão, né, mas eu acho que você apresentou assim, e você fez muita coisa, né, você trabalhou em várias frentes, então deixe de ser modesta, né, me permita, porque você trabalhou em muitas frentes, assim, um trabalho muito bacana. Eu fico imaginando, né, quanto você também se multiplicou, né, e impulsionou também. Então, eu só queria agradecer, né, a vocês pela partilha, né, das experiências, das reflexões de vocês, e dizer que para mim foi uma tarde, assim, realmente um segundo turno de tarde. Eu acho que eu posso dizer, assim, com todo respeito aos demais colegas, eu posso dizer, assim, que realmente foi uma escolha que eu acho que eu estava precisando,
né, ouvir vocês, né? Eu fiz essa escolha muito consciente, eu preciso ouvir mais, conhecer mais os meus colegas da UFAL, que eu nunca tive essa oportunidade, então foi muito bom. Assim, fiquei aqui cheio de caraminholas na minha cabeça, né? Conseguiram me mobilizar, eu adoro quando alguém me tira, assim, me desloca, eu gosto muito disso, e queria só agradecer mesmo, de coração, a vocês, assim, como um espaço como esse, né? Como um fórum desse, assim, ele enriquece, né? Ele desloca, mesmo que a gente esteja parado na frente de uma tela, né? Eu acho que a gente ainda vai ter muitas possibilidades de refletir sobre esse momento, né? Quando a gente se desloca, a gente viaja, né? Vocês estavam falando aí de futuro, de passado, né? E tem autores socioculturais, como a Tennessee Tum, que vão falar dessa capacidade humana de imaginar, né? Na esteira do Vygotsky também, mas não apenas, ela fala dessa capacidade tipicamente humana de imaginar. Então, acho que a gente está muito nesse plano, né? E por muito tempo a gente pensava que imaginação, a gente não, se estudava muito a imaginação como do lugar da criança, né? Da infância. E a imaginação, ela é um processo psicológico, e a gente a gente se beneficia dela a vida toda, né? Então, muito obrigada mesmo, de verdade, por esse momento agora e de aprender também com vocês e conhecer mais o trabalho de vocês. Falei demais, desculpa. Para mim foi um prazer ouvir você falando, enfim, só pegando a deixa aí, porque essa imaginação que você fala é a mesma história que diz desenvolvimento é sempre só da criança, e nada, desenvolvimento é de quem está vivo, né? Enquanto estiver vivo, tem desenvolvimento. Uhum. Eu só queria agradecer, acho que a gente falou demais, né? Foi uma pena que a gente ocupou o tempo e aí não sobrou muito tempo para a gente conversar depois, mas só queria agradecer, assim, não deu tempo, assim, de eu entrar nas minhas inquietações, sabe, Fabíola? Mas só para te falar, porque às vezes eu me pego me questionando se toda essa adaptação, essa flexibilização, se isso de fato é um benefício para esses alunos, eu me questiono mesmo, será que eu estou realmente fazendo um trabalho legal, ou será que eu estou enganando? A gente está se enganando, não é? Você toda essa adaptação, essa flexibilização, e de fazer, de se reinventar, e de... Não sei, às vezes eu me questiono se realmente é num bom sentido, ou se a gente está, sabe, colocando pesos em lugares Eu fiquei esquisitos, pensando né? também do lugar de professora também, né? Assim, quando você falou, eu tô assim, falei, uau! E a gente fica o tempo todo assim, aí os alunos não leem, aí passa vídeo, aí eles não veem vídeo, aí passa meme, e aí a gente fica, o quanto a gente está sacrificando em prol de flexibilizar, né? E o quanto eles estão ficando... Oi. Se você perde essa dimensão, você perde a docência. Né? É sofrer, igual ser mãe. Não é sofrer, é não ter essa garantia, essa certeza, né? E aí não é a certeza que vai te colocar nesse lugar da docência, né? Aí, por isso que eu falei, né, que eu tenho mais inquietações do que respostas, né? E Henrique, os meus alunos sempre falam, quando a gente vai voltar, eu sempre falo, é tão engraçado que quando a gente estava, vocês reclamavam tanto, e agora querem voltar, e a memória parece que apagou, que era ruim, né? E ficar a escola presencial era maravilhosa. Como é que a gente vai voltar? E voltar para quê, né? Como vocês mesmos colocaram, voltar para quê, né? Então, a volta vai ser, quem sabe? Quem sabe como isso vai ser, né? Mas só queria agradecer, assim, a oportunidade de compartilhar, né? Espero que tenhamos outros momentos aí de troca. Muito obrigada por essa escuta atenta e pelos feedbacks aí. Acho que a gente precisa, né, se escutar também. Eu acho que uma coisa boa do online é que a gente se vê e se escuta obrigatoriamente, né, na sala. Eu acho que é ruim, mas é bom também, porque a gente organiza as ideias, né? É a dialética. A contradição. Eu acho que está o tempo. Sim. O tempo está apertado. Ok. O tempo está apertado, eu só quero renovar. Não? Eu comecei vou voltar ao ponto que eu iniciei. Tá vendo como é importante a gente ter esses espaços para se encontrar? Como é importante. E aí eu comecei aplaudindo vocês que organizaram isso, sabe? Porque de uma forma ou de outra a gente está cansado. Eu mesmo estou cansado de ensino remoto, mas eu não estou cansada, assim, eu sinto falta
das pessoas de outros lugares que estão trabalhando, que a gente... É isso que faz renovar e eu depois... Hoje eu vou dormir dizendo, não, Nádia, você gosta das pessoas ainda. Não é verdade que você... Porque você só vê máquina. Não, gosta, só não está podendo ver agora, né? Porque eu estou me estranhando no humano que existe em mim, né? Só o trabalho, mas... E é por isso, porque vocês insistiram e acharam que precisava ter um segundo encontro de psicologia escolar educacional. Eu estou muito encantada, porque vocês insistiram e fizeram, possibilitaram isso, né? Muito obrigada. Obrigado por virem. A gente Eles tem acreditaram na aposta que a gente fez, né? A gente se encontra amanhã, não é, Henrique? Sim, Nós sim. temos amanhã cedo, né? É amanhã cedo, né? Por que você colocou tão cedo? Amanhã cedo. Não é 8 horas, 8 e Deixa eu meia? checar aqui. 8 horas. Eu estava achando que era tarde, porque eu tenho 2 amanhã. É 8h30, professor. 8h30. Vai ter mais uns 30 minutinhos para ela sentar e ligar a câmera. Bom, eu não vou explicar mais a conversa, porque assim, a gente fica sempre querendo conversar, mas eu estou olhando para as suas monitoras, elas foram Sim. como solicitadas aí por um tempo, né, gente? Quer falar, Charlotte? Quer falar, Rita? Por favor. Desculpe interromper essa discussão tão gostosa aqui. Várias reflexões foram tomadas. E é muito bonito, né, ver isso, porque acho que todo mundo se identificou um pouco, todo mundo vê no período remoto, quando vê essas reflexões, é muito interessante. E, infelizmente, por causa do tempo, nós não poderemos ter uma discussão mais prolongada, mas antes de finalizarmos, eu gostaria de perguntar se Lucas gostaria de falar alguma coisa sobre a fala dele, antes de finalizarmos. Não. Lucas está nervoso, está estressado. Olha, eu não sabia que ia vir essa quantidade. Eu estava dizendo a Angelina. Eu não sabia que a Fabiola vinha, eu não sabia que o Henrique vinha. Senão nem tinha vindo. Já pensasse? Eu tô aqui querendo o olho cheio de lágrimas. Diga isso não, que está gravado, viu, moço? Olha aí, está gravado isso, viu? Que você não sabia que eu e o professor Henrique estavam ali. Como assim? Está gravado, viu, moço? Gente, esta mesa foi o Lucas que provocou. Foi eu só que queria provocou. a mesa do Henrique, para mim já estava de bom tom, mas ele queria porque queria participar. Não foi isso, Lucas? Eu estou mentindo? É mérito seu. Agora tá nervoso, ele não quer não falar. Que eu falei para ele que estava gravando, ó, tá gravando, hein, Lucas? Tô brincando, Lucas. Mas é assim mesmo, é tão bom. Eu me lembro quando eu era aluna da Nádia, que ela jogava jeito nos congressos. Vai apresentar, mas é assim, né, que a gente aprende. A professora disse que está com saudade das aulas presencial. Se a senhora estiver aqui em Recife e quiser vir dar uma aula comigo aqui de psicologia infantil, daqui a pouco a gente começa, professora. Não quer, não? Você está falando para quem? Para a Fabiola, não é? Para a senhora. Mim? O que você está falando? Por quê? A professora dele é você, querida, sou eu, não. Só com saudade. Eu estou com saudade das pessoas, sim, Lucas. Realmente estou com saudade das pessoas, dos encontros. O Henrique, dali, quando a gente se volta, sai dessas salas e vai sentar ali para conversar, tomando um chá, tomando uma água, e que a gente fala de futuro. Nós falamos de futuro, porque nós abrimos a boca um para o outro, a gente nem está entendendo ainda, só vai entender depois, mas aí a gente fala. Não é isso, Henrique, que a gente faz? Eu estou com saudade. No passado, né? Eu também, eu estou com saudade. Então, gente, chegamos aqui ao final
Eu gostaria de agradecer imensamente por todas as discussões, reflexões que foram aqui tomadas, por todas as pessoas que vieram até aqui e se dispuseram, tanto os proponentes como também os nossos convidados que vieram ao encontro, a professora Fabíola, o professor Henrique. Muito obrigado. Em nome da comissão organizadora e da UFPB, foi uma experiência magnífica. E eu queria convidar aquelas pessoas que pudessem abrir a câmera para tirarmos um print e postarmos nesse momento tão especial nas redes sociais, né? Se vocês puderem ver lá também no Insta do evento e compartilhar, seria bem legal, né, gente? Então, quem puder, por favor, ligar a câmera, seria ótimo. A grande maioria já foi embora, mas ainda tem muita gente, mas tem muita gente. Você pode tirar, Charlotte? Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigada. Desejo uma ótima noite, né? Tá acontecendo já a todos. E até a próxima. Espero ver todos amanhã novamente no Até evento. amanhã, pessoal. Foi um prazer, Lucas. Boa noite. Obrigada a Tchau, gente. você, Rita. Descansa. Obrigada, Charlotte. Fabiola, um beijo para você. Depois a gente conversa. Angelina, Lucas, todo mundo. Henrique, até amanhã. Até amanhã. Tchau, até amanhã. gente. Descanse um Até pouquinho. amanhã. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Ótimo. Encerrar a gravação. Ai, sim. Calma.